Muito bem, agora vou falar sobre a manifestação de ontem, essa discussão de 48.900 pessoas na Paulista. Vou mostrar as imagens. Junto, eu entrevistei uma pessoa que estava lá no palanque do Bolsonaro, amigo do Bolsonaro, Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, produtor rural, advogado de grande importância. E com ele a gente discutia, vamos discutir exatamente isso. Cara, não é possível. Qualquer ser humano de uma consciência mínima viu que a Paulista estava lotada. E como é que pode ter 49 mil? Ele só se fosse naquele cantinho. Então, veja a entrevista com o Paulo Junqueira. Muito bem, para comentar esse assunto, está comigo o produtor rural, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, meu amigo Paulo Junqueira. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui junto com você, podendo novamente esclarecer algumas coisas aí que forem solicitadas. Pois é, estamos aliviados com a grande manifestação de ontem lá na Paulista, a manifestação em favor da anistia, mas eu quero começar no foco da questão que toma conta, enfim, da cabeça de todo mundo, que é o número de pessoas presentes na Paulista. É uma coisa incrível que nós estamos vivenciando, que as imagens mostram a Paulista tomada. A gente não consegue dizer que teve lá 1 milhão de pessoas, porque ninguém foi lá contar exatamente, cientificamente, mas, de outro lado, a esquerda, a Paulista, que deixa a gente perplexo, né, insiste em basear-se num número feito por um departamento da Escola de Comunicação e Artes da USP, que não é a USP, é um departamento da escola, ou seja, um agrupamento, imagino, de professores, algum deles com conhecimento de estatística, que solta um número. E como eles não têm compromisso nenhum da comprovação e nem com a verdade, fica um número solto. Só que a mídia de esquerda, né, Paulo, você sabe muito bem, pega esse número como real. Então, assim, nós temos de um lado 46, sei lá qual é o número que eles deram, 49 mil pessoas na Paulista, enquanto a gente vê imagens que a gente supõe que chegue à casa de 1 milhão. Como é que você entende isso, Paulo? Ô, João, eu penso da seguinte forma: outras manifestações são feitas na Paulista, a nível de evangélicos, a nível de outros temas aí que não vale nem a pena a gente mencionar, e eles todos, com esta visualização, eles passam de 1 milhão de pessoas. O mais importante, João, eu não tenho dúvida nenhuma que ontem na Paulista o público era acima de 1 milhão de pessoas. A Paulista estava literalmente tomada, João, de cabo a rabo, de fio a pavio. Então a Paulista lotada, as suas adjacências lotadas, a saída do presidente Bolsonaro, que a gente precisa abrir aqui um parênteses, até me arrepia, viu, João? Esse cara é um fenômeno, precisa ser estudado. Reunir 7 governadores, com a ausência apenas do governador do Rio de Janeiro, justificável por conta da enchente, que inclusive fez um vídeo e estava na Paulista de espírito. Então seriam 8 governadores, dezenas de senadores, dezenas ou centenas de deputados federais, deputados estaduais. E o público, João, o público cheio de esperança, os discursos, todos eles foram emocionantes, técnicos alguns, e isso traz para a população brasileira como um todo a explicação de tudo que está acontecendo. Então, essa anistia humanitária, ela é fundamental para a pacificação e não tenho dúvida nenhuma, João, que ontem na Paulista havia tranquilamente mais de 1 milhão de pessoas reunidas para este ato da anistia já. Mas, Paulo, assim, vamos deixar essa questão do número, porque não adianta. A gente vai falar 1 milhão, eles vão falar 49 mil, né? Não, é uma conversa de loucos, né? Então, assim, o que importa para a gente é, assim, a sagacidade deles de querer desviar o assunto em cima de números, enquanto que nós temos que aqui, para não entrar no jogo deles, nós temos que focar no tema. Qual foi o tema? Anistia. Depois dessa manifestação, então vamos ao que interessa. Depois dessa enorme manifestação, que comprovou o poder da direita, da necessidade da direita querer a anistia, você acha que a gente consegue soltar os presos políticos de direita, os patriotas que estão lá no calabouço de Brasília, Paulo? Eu acho que isso é fundamental. Acredito muito no nosso Congresso Nacional, Câmara e Senado,
Eu não vou nominar, tá, João, porque eu acho isso uma certa indelicadeza, tá? Mas ontem, após o encerramento do ato, eu, particularmente, já comecei a receber ligação de deputados federais dizendo que estão a favor da anistia. E aqueles que ainda estão indecisos, João, eu acho que eles verificaram, com toda certeza, a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que o quanto antes isso for pautado, isso for votado democraticamente, é melhor para a pacificação, João. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser pautado isso pelo presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota. Ela vai ser aprovada, conduzida ao Senado, e igualmente o presidente Davi Alcolumbre também vai, sem dúvida alguma, pautar isso, e isso vai ser aprovado o mais rápido possível, João. Eu acho que isso vai ser pautado ainda neste semestre, agora que nós estamos, e será aprovado, sem sombra de dúvidas, com uma larga diferença, com uma larga vantagem, porque essa anistia ela é humanitária, João. Então, isso tem que ocorrer para que a pacificação do nosso país ela ocorra o quanto antes, João. Muito bem, Paulo, mas é assim, amigos do Tempo e Dinheiro. De novo, o nosso foco, então, é a anistia. No entanto, né, a gente ouve pela mídia de esquerda, infelizmente, né, que predomina sobre o país, que o Hugo Mota não tem força para colocar, está em dúvida. Há uma insegurança, digamos assim, dos líderes partidários em pautar a anistia, e a imprensa de esquerda, repito, continua insistindo que a maioria da população não quer anistia. Paulo, como é que a gente resolve esse dilema? Ô, João, a maioria da população, eu acho que esse comparativo, inclusive, João, nós devemos, sem dúvida alguma, trazer isso à baila. Na semana anterior, nós tivemos anistia, não. Eu acredito que tinham lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E agora, nesse final de semana, nós tivemos... Não vamos falar em número, João, vamos comparar a imagem. Então, se a população não quer, sem dúvida alguma, ela deveria ter lotado o ato lá do deputado federal, aqui que eu me recuso até, o invasor lá, me recuso até de falar o nome dele, entendeu, João? Porque é um criminoso contumaz aí, que está sempre invadindo propriedade, etc, né? E agora nós tivemos esse chamamento aí, efetuado aí pelo pastor Silas Malafaia, que eu queria também fazer um parênteses, viu, João? Que trabalho fenomenal, que trabalho fantástico que o pastor Silas Malafaia está fazendo, juntamente com todo o grupo de evangélicos que o próprio deputado federal, que é o líder da oposição, o deputado Sóstenes. Temos também na vice-liderança, lá na vice-presidência da Câmara, o deputado Altineu, enfim, todos os deputados federais, o deputado Zucco. A gente teria que nominar um a um, tá, João? Então, a maioria da população brasileira esteve nas ruas no dia 6 de abril, mostrando o que quer. Agora, sem dúvida alguma, o representante do povo, que é o deputado federal, vai assinar esse pedido, essa solicitação de pauta. Eu acredito que rapidamente a maioria, que são 257 deputados, vai ser alcançada. Isso vai ser pautado e aprovado na Câmara, sem sombra de dúvida, João. Tá. Então, assim, vamos às consequências. A grande manifestação, focada na anistia, na sua concepção, e na minha também, por que não, caminharemos para a votação da proposta de anistia lá no Congresso. Essa é a primeira consequência. Mas tem a segunda, que é o aspecto político, onde o presidente Bolsonaro, em seu discurso, fez algumas colocações que não estão, claro, né, devidamente pautadas na mídia, onde ele disse, deixando claro que ele é candidato, ele não se entregou, e deixou claro que se a eleição de 2026, disse frase textual dele, se a eleição de 2026 não tiver Jair Bolsonaro na cédula, é uma eleição fraudulenta. Ou seja, ele se posicionou como realmente o candidato a presidente, tanto é que o Tarcísio insiste em dizer que é candidato à reeleição do governo de São Paulo. Na sua concepção, porque você tem uma amizade estreita com o Bolsonaro, ele vai a presidente, apesar das dificuldades de hoje? Ô, João, também muito importante o seu questionamento, tá? Eu, particularmente, o meu candidato, por conta e por óbvio que é exatamente o que ele quer e merece estar na urna, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Não tem cabimento, João, alguém ser impedido de participar da eleição por conta das duas inelegibilidades que ele tem, que absolutamente há qualquer tipo de condenação,
E nós também acreditamos. Hoje resta apenas e tão somente contra ele aí esse assunto do golpe, né? O golpe da Disney, que absolutamente também acredito que isso aí vai prosperar. Todas as outras acusações já caíram por terra. O assunto relativo ao cartão de vacina, o assunto relativo a joias, e pasmem, né? Seja baleia, seja, enfim. A única coisa hoje que pesa, ou que tem contra o presidente Bolsonaro, é essa acusação do golpe, que por óbvio, acho que eles vão dar o máximo de celeridade possível nisso. Isso não é técnico, isso também é político. Acredito que vai ser resolvido na seara política e também vai haver absolvição dele, e ele estará, sim. O candidato em 2026 se chama Jair Messias Bolsonaro. O governador Tarcísio, inclusive, já foi taxativo no sentido de que vai para a reeleição. Então, nós temos que ter, sim, na cédula em 2026, por conta de democracia, por conta de não haver absolutamente nenhum impedimento que paire contra ele, na cédula para presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Tá. Terceira e última consequência da manifestação de ontem, ou seja, você acredita que haverá, sim, a PL da anistia, você acredita que Bolsonaro estará na cédula, e a terceira consequência, após essa grande manifestação, você considera que a direita voltou a se reaglutinar, voltou a mostrar força, e daí para frente, o que vai acontecer? A direita tem que entender que o nosso líder chama-se Jair Messias Bolsonaro. É em torno do Bolsonaro que nós precisamos nos reunir, nos fortalecer. Então, eu penso que sim, João. A direita tem que entender isso, João, que o nosso nome é ele e é em torno dele. Isso que aconteceu ontem na Paulista, por isso que eu falo, esse cara precisa ser estudado, João. Esse cara precisa ser... O que houve na Paulista tem nome, sobrenome e terceiro nome, né? Jair Messias Bolsonaro. Precisamos sim nos unir em torno dele para que a gente saia cada vez mais fortalecido. Então, eu acredito que as pessoas que foram lá, os 7 governadores, que são a favor, por óbvio que a pauta era única, anistia já, mas o nosso líder, é em torno dele que nós precisamos nos unir e nos fortalecer, João. Ok, Paulo Junqueira, mais claro do que isso, impossível. Falamos e agradecemos a presença do advogado, do produtor rural, líder, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, pela presença aqui no Tempo e Dinheiro. Paulo Junqueira, grande abraço e vamos em frente. João, muito obrigado, sempre à sua disposição. Boa tarde a todos. E vamos em frente.